Muito feliz tarde para todos que vão ouvir essa pregação, procurando aqui na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 12 do livro de Daniel. Capítulo 12. Graças a Deus, eu fiz várias pregações sobre o capítulo 11 de Daniel, especialmente ali os versículos 40 ao 45, que para mim era um dilema, mas depois dessas pregações está tudo esclarecido. Sobre esse capítulo 11. Eu me lembro que quando eu era pastor do Tabernáculo da Fé aqui de Goiânia, do pastor Joaquim Gonçalves, fui pastor quase 14 anos e mais ou menos 2 anos e meio fui evangelista. Eu preguei uma mensagem quando morava em Paulo Afonso, Bahia, sobre evangelismo em 2006. Naquela época que eu preguei, morava em Paulo Afonso, à noite, pastor Edmar, que já morreu, pouco tempo depois ele morreu da pregação que ele fez à noite, eu preguei de manhã. Então, ele desfez da minha pregação sobre evangelização. No caso lá, eu estava comparando o Nordeste, eu morei no Nordeste quase 23 anos, como a África sem recursos, e estava convidando os pastores do companheirismo do pastor Joaquim para subir ao Nordeste e nos ajudar. Depois à noite o pastor Edmar pregou sobre profecia, Daniel capítulo 11, o rei do sul, ele disse que é o mundo muçulmano. Eu até voltei a ouvir a pregação dele. Ele disse que a Rússia é o Gog, aí ele acertou. Mas na pregação dele, no minuto 49, segundo o número 4, ele disse que os russos iriam tomar o Togar, o Malgome e o Tarsis. Ele chamou de Espanha, Alemanha e Polônia. Está na fita aí, profecia. O que eu estou querendo dizer com isso? O quadro mudou. Hoje nós vemos a Alemanha enviando os tanques Leopardo para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Vimos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Espanha, ele não dirigiu uma palavra contra a Rússia, país comunista. Mas o presidente da Espanha chamou com más palavras o presidente da Rússia, Vladimir Putin, invasor, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o que Martim Lutero disse. Lutero disse que uma profecia ela é bem explicada quando ela está acontecendo. Porque muitos pregou Ezequiel 38, muitos pregou Daniel 11, mas agora quando eu estou a pregar Daniel 11, estamos vendo as configurações dos países. Como Mombrana disse que seria dividido o mundo oriental do mundo ocidental. Então, estou feliz. Porque desde 2006 eu venho estudando aí, Rei do Sul, Rei do Norte, Daniel 11, mesmo Ezequiel 38, né, o Gog. E aí, graças a Deus, chegou a hora de pregar. Mas, nesta hora, como eu preguei Daniel capítulo 11, fiz aí umas 3, 4 pregações, eu devo pregar sobre o capítulo 12. Nesse tempo, levanta-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo. É a angústia de Jacó, é a angústia de Israel que está chegando. Será um tempo
a grande tribulação. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. O fim das nações se aproxima. Mas nesse tempo, o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro da vida. 144 mil. Mas aqui também devo incluir a noiva da palavra, a esposa da palavra, a esposa do Cordeiro. Miguel, nós já sabemos, através de William Branham, que Miguel é o Mashiach, que Israel espera, que está vindo para implantar o milênio, mas vai ser em meio à guerra do Gog, a batalha, a guerra do Armagedon, que Miguel vai aparecer, o Mashiach vai aparecer. Antes, enviará Elias e Moisés, quando o terceiro templo tiver sido construído. Acontecerá duas coisas com a reconstrução do templo, no lugar santo, no Monte Moriá, o topo do Monte Sião, em Israel. Acontecerá o arrebatamento e acontecerá a tribulação. Moisés e Elias virão pregar. Deixa eu continuar lendo esse texto de Daniel 12, também é profundo. E muitos dos que dormem no solo, na terra, no solo poeirento, acordarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos, presta atenção nesta palavra aqui, do profeta Daniel, na Bíblia de Jerusalém, a minha Bíblia aqui, que os que vão ser salvos, a partir de agora, eles são chamados de pessoas esclarecidas. Só os esclarecidos serão salvos. Os que são esclarecidos resplanderão. Eu devo perguntar nesta hora, é você uma pessoa esclarecida? Gosta do livro de Daniel? Gosta do livro do Apocalipse? Gosta do livro de Ezequiel? Gosta da Bíblia? Se gosta da Bíblia, das pregações, de ouvir a verdadeira palavra do Senhor, Deus Pai, Jeová, e do Filho, Yehoshua, então esse é o tempo, o curto tempo, o poucochinho de tempo que resta para você ser esclarecido. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Então, chegou o tempo de abrir, né, a profecia, porque estamos no tempo do fim. Toda vez que você liga a televisão e acompanha as notícias pela terra, veja Yahoo. Uou! O que eles falam? Eles falam da Rússia, eles falam da China, do Irã, da Coreia do Norte, eles falam dos Estados Unidos, notícias do Vaticano, notícias das nações. Se você é um esclarecido, um bom entendedor das Escrituras, quando fala da Rússia, está falando de Daniel 11, 40, o rei do norte, ou Ezequiel 38, Gog. Ou seja, os jornais da televisão, as mídias de informação são pregadores. Estão a pregar. Quando fala de Roma, está falando da primeira besta, de Apocalipse 13. Quando fala dos Estados Unidos, está falando da segunda besta. Quando fala do Irã, está falando da Pérsia, lá em Ezequiel 38, versículo 5, que vai vir com Gog e outras nações contra Israel. Quando fala da China, da Coreia do Norte, é os reis do Oriente, é os rumores do Oriente se levantando. Vê? Que televisão, internet, mídia, jornais
apresentadores de jornais, jornalistas, comentaristas, políticos de geopolítica estão pregando, só que eles não sabem o que eles estão falando. Eles não conhecem a Bíblia. Para chamar a Rússia de rei do norte, de Daniel 11:40, para chamar a Rússia do Gog. Mesmo quando eles falam de Israel, da Jordânia, do Iraque, o Iraque é a Babilônia, na Mesopotâmia, eles estão pregando. E é você e sou eu que deveríamos entender profecias, para saber qual peça desta grande engrenagem da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que está a se mover nesta hora. As profecias estão se movendo. É o tempo do fim, é o momento final. E aqueles que dormem dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, igrejas pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e neopentecostalismo, se dorme, há chance de acordar nesta hora. Mas se estiver morto, nada vai te acordar. Eu continuo a leitura. Nesta hora, os que estão esclarecidos, eu devo perguntar várias vezes na minha pregação, já que Daniel disse que esse é o tempo do fim, é o tempo de quem é esclarecido se manifestar. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam muita justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda os segredos dessas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes, ao tanto de igreja, tanto de profeta. William Souto, Cacô Felipe, David Wall, pessoas que me escrevem, pedindo para mim seguir David Wall. Eu já estava com Cacô, o africano, da Costa do Marfim há 10 anos, eu vou seguir David Wall, do Quênia. Olha o que aconteceu no Quênia essa semana. Um pastor lá colocou crianças, mulheres, homens para jejuar, morrer de fome, dizendo que ia ver Jesus no Quênia, na África. É as seitas, é as heresias, é o fanatismo religioso nesta hora, é a profecia de Daniel que eu estou lendo. Muitos andarão errantes e erros fatais, mortais, verdadeiras seitas, heresias, como Jim Jones em Wellington, aqui na Guiana Inglesa, levando suas vítimas, seus fiéis, seus seguidores à morte. Quem está seguindo falsos profetas vai morrer, porque a terra está cheia de fanatismo. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Os pecados são os mesmos pecados de Sodoma, só que é a iniquidade que multiplica. E aí Daniel diz aqui, estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantêm de pé, um sobre um lado, a mar do rio, outro do outro lado, também a margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se acha contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente: será um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, estas coisas todas se consumarão. E eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei: meu senhor, como será a consumação dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o fim do tempo.
Também grave isso aqui, Daniel 12:10. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus, quando falo mal, aqui tem uma versão, a minha Bíblia de Jerusalém fala os maus. Eu fui ver outra versão, dizia os malignos. Homens e mulheres malignos e malignas. Os maus agirão com maldade. E todos os maus ficarão sem compreender, não vão entender nada. E os que são esclarecidos, de novo aqui, ó. Quem vai ser salvo hoje? Qual é o nome deles? Chama-se pessoas, homens e mulheres esclarecidos. E os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Quem não é maligno, quem não é filho do diabo. Os filhos do diabo não vão entender nada. Mas os esclarecidos são os filhos de Deus. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo. Isso foi no ano 70. E foi instalada a abominação da desolação. Aí é que está a coisa, né? Uns dizem que foi no ano 690. Que foi instalada ali em cima do lugar santo, a mesquita de Omar, do Domo da Rocha. Outros dizem que foi no ano 691. Eu ainda estou pesquisando para saber a data. Quando foi instalada a abominação desoladora aí, Mateus 24 e Marcos 12, e Yehoshua Mashiach, a qual você chama de Jesus Cristo, mas o nome dele é Yehoshua, o Mashiach. Mashiach disse para você ler bem essa profecia. Mandou o leitor ler e entender bem. Aqui Daniel está mandando fazer contas. Haverá 1290 dias. Como nas 70 semanas de Daniel, os 490 dias, William Branham disse que era 490 anos, também aqui deva ser anos. 1290 anos. Isso aqui já ocorreu. Isso ocorreu em 1980. Eu estava pesquisando ontem à noite o que aconteceu de tão importante em 1980 com Israel. Eu já achei, tá aqui. Quero ler. Mas também Daniel diz: bem-aventurado aquele que persevera, chegando a 1335 dias. Ou 1335 anos. Isso pode acontecer agora em 2025 ou em 2026. Eu ainda não tenho a informação precisa se a mesquita foi instalada, terminada ali em 690 ou 691. Se foi 690, como alguns dizem, é 2025. Se foi 691, é 2026. Mas os 1290 dias já aconteceu. Agora é os 1335 dias ou anos. Eu estou aqui com a reportagem do dia 13 de julho de 2016 da Terra. No dia 30 de julho, a Knesset aprovou uma lei anexando Jerusalém Oriental ao território israelense. Então, o que aconteceu de importante nessa data aí dos 1290 dias? A cidade oriental de Jerusalém voltou para os israelenses, na Knesset. A medida, uma reação nacionalista à devolução do Sinai ao Egito, bloqueou o processo de paz no Oriente Médio. Essa é uma questão essencial para a existência e identidade dos palestinos, como também, fisicamente, Jerusalém está situada no coração da Palestina e é um elo geográfico, mas também histórico, entre o seu passado e o futuro. Diz o líder da política lá, Anan Azravi. Jerusalém é o principal foco do conflito entre israelenses e palestinos, judeus e muçulmanos. A cidade santa, Jerusalém, é o microcosmo da guerra no Oriente Médio. Enquanto não for definido o destino de Jerusalém, provavelmente não haverá solução para o conflito. Não há perspectiva de paz, porque tanto os palestinos quanto os judeus ressaltam o papel central da cidade em sua vida e em seu pensamento. Para nós, nunca houve cidade substituta ou alternativa para Jerusalém. Nunca em nossa história, eu não falo de 1300 anos, estou lendo a reportagem aqui.
de 1.300 anos, falo de 4.000 anos, diz o Rabino Lau. Desses 4.000 anos, as últimas décadas podem ter sido decisivas para a história da cidade, que se confunde com a história de Israel. Partilha da Palestina, às vésperas do fim do mandato britânico, em 1948, o jornal está dizendo aqui, e nós sabemos que em 1947, 27 de novembro, Oswaldo Aranha deu a vitória a Israel. O Brasil tem a ver com Israel. Há uma praça em Jerusalém chamada Oswaldo Aranha. É notório o trabalho do brasileiro. O presidente Lula está errado em declarar na Espanha que a ONU deu vitória a Israel. Parece que ele não entende história. O próprio jornal está dizendo aqui, era o fim do mandato britânico, tinha que resolver o problema da partilha de Jerusalém. E aí onde o Brasil entra lá, o Getúlio Vargas, o presidente, o representante do Brasil, do Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, com a sua martelada que vai decidir. Gênesis 12, abençoados que abençoaram Israel, o povo de Abraão, mas também amaldiçoado. Quem amaldiçoar Israel? Eu não posso amaldiçoar o Haiti, igual o Cacu amaldiçoou o Haiti votou a favor de Israel. A Costa do Marfim é que nem tinha representação na ONU, naquela data de 47. Às vésperas do fim do mandato britânico, em maio de 1948, os líderes judeus proclamaram o Estado de Israel. Davi Bergoglio, mas antes, em 47, tinha havido a votação e decisão na ONU. Israel conseguiu os votos graças ao esforço ao trabalho de Oswaldo Aranha. Países árabes, Egito, Iraque, Síria e Jordânia enviaram tropas para impedir a criação do Estado de Israel em 1948. A guerra terminou em janeiro de 1949 com a vitória de Israel, que, no entanto, teve de partilhar Jerusalém com a Jordânia, em 49. Em 5 de julho de 1967, forças israelenses lançaram um ataque preventivo contra o Egito, Síria e Jordânia, que preparavam uma nova guerra contra Israel. Isso é chamado a Guerra dos 6 Dias. E em 10 de junho, com a vitória de Israel, o que aconteceu? Israel conquistou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. E revogou a partilha da Palestina. Tudo ficou no poder de Israel, devido à vitória da Guerra dos 6 Dias. Até a península do Sinai ficou sob o poder de Israel. Mas veja o que vai acontecer nos 1290 dias. Desde que foi instalada a abominação desoladora em cima da Jerusalém Oriental, em cima do lugar santo, desde então, os governos israelenses reivindicam todo o território da cidade. Em 1980, deu contornos concretos a essa reivindicação, ou seja, anexando Jerusalém Oriental. Isso amarrou as mãos até mesmo de israelenses moderados que estavam dispostos a fazer concessões aos palestinos. Havia políticos em 1980 que estava flexível pro lado palestino, mas eles não sabiam da profecia de Daniel 12:11. A contagem, Bergin e o acordo de paz em 1979, um ano após a assinatura do Tratado de Camp David. Isso foi nos Estados Unidos, a reunião dos líderes israelenses e palestinos. Israel firmou um acordo de paz com o Egito, o primeiro com um país árabe. A decisão surpreendeu a comunidade internacional, visto que nesta época o governo israelense era liderado por Menachem Begin, representante máximo da ala nacionalista. Begin sempre fora contra a devolução dos territórios conquistados na Guerra dos 6 Dias, mas acabou devolvendo toda a península do Sinai ao Egito, ao país árabe. Begin mudou sua posição para não desperdiçar a primeira chance de um acordo de paz. Mas nem todos seus correligionários entenderam esse passo. A direitista Geola Cohen
por exemplo, argumentava que, uma vez aplicado ao Egito o princípio de paz em troca da terra, não seria possível ignorá-lo em relação à Jordânia, Síria e Jerusalém Oriental. Foi dela o projeto de lei, aprovado em 30 de junho de 1980 pela Knesset, o parlamento. Knesset é o parlamento israelense, oficializando a anexação da Jerusalém Oriental. Segundo Gela Cohen, somente através da anexação de Israel, somente através da anexação de Israel poderia garantir que a parte leste da cidade habitada por árabes fosse excluída das futuras negociações de paz. Então há um tratado de paz aí entre Israel e Egito, um país árabe. Ela sabia que um voto contra a lei de Jerusalém teria consequências fatais para a carreira de qualquer parlamentar com aspirações de continuar na política. Então a lei, no da questão, a lei foi aprovada, mas ela toca num assunto que causa polêmica há muitos anos. De acordo com a resolução da ONU, a cidade deveria ter sido internacionalizada em 1947. A primeira tentativa realmente seria de negociar um acordo que garantisse direitos semelhantes israelenses e palestinos. Fracassou no governo de Ehud Barak. Segundo Kolek, a coexistência de duas capitais numa cidade é algo impossível. Tendo duas linhas alfandegárias, duas polícias, já vivemos numa cidade dividida e isso não é nada agradável. Não foi bom nem para a cidade nem para os habitantes. Ou seja, em 1980 foi anexado o lado oriental de Jerusalém aos israelenses. Mas Israel devolveu a península do Sinai por causa desse acordo de paz com o país árabe, o Egito. E o que está faltando? Está faltando agora devolver o Monte do Templo, o lugar santo, onde de um lado tem a mesquita de Al-Aqsa, e em cima da pedra onde Abraão foi sacrificar Isaac, o anjo do Senhor segurou na mão de Abraão, está a cúpula dourada. É o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos, após Meca, após Medina, onde está enterrado o profeta Maomé, e Jerusalém é o terceiro lugar. Mas de acordo com a profecia da Bíblia, e o profeta William Branham na mensagem 70, semana de Daniel, referência 220, Deus determinou um tempo para devolver esse lugar santo aos israelenses. Está chegando a hora. Mas recorda-te que quando isso for devolvido, o templo for construído, vai terminar o tempo das nações. As 7 eras, a era de Laodiceia, que estamos vivendo nela agora, ela com 117 anos, Éfeso 117 anos. Eu, William Branham, nunca disse que Laodiceia seria a era mais curta, mas disse será muito curta. Igualou com a era de Éfeso, a era de Paulo. A era de William Branham igualou com a era de Paulo. O que resta agora? O que está faltando para o final da era, para o arrebatamento, para a perseguição das virgens loucas, para a manifestação de Elias e Moisés e os 144 mil, é a devolução do lugar sagrado, do Monte Moriá, aos israelenses. E isto vai acontecer. Isso está próximo. É isso que está vindo a caminho. Agora, eu devo pregar. Devo vir para o capítulo 12 aqui e falar muitas coisas. Devo falar muitas coisas. Não? Eu tinha dito numa pregação minha que talvez eu já entreguei minhas pregações. Mas também eu disse que enquanto um pregador estiver vivo, no caso eu estou vivo, eu não sou profeta, nem quero ser profeta, só sou um pregador. Enquanto um pregador está vivo, ele vai pregando.
É o que eu estou tentando fazer. Às vezes minha mulher me diz assim, você nasceu no dia 25 de dezembro, dia do Natal, dia ruim, né? Seu signo é Capricórnio, bode, né? Seu nome é André Luiz. André Luiz é o maior espírita do Brasil, né? Eu teria 3 agravantes contra mim, né? Signo, data de nascimento e nome. Mas eu não vejo nada disso me impedindo de ser um pregador. Eu posso pregar. Eu posso pregar, como eu estou a pregar. Eu não sou profeta, eu aguardo um profeta. Eu já disse, alguém me perguntou do México, semana passada, quem é o profeta após William Branham? Eu disse, é José Branham. Ele é o sucessor após William Branham, mas José Branham não é a pessoa estranha da mensagem Speed Verdade, referência 43, do dia 18 de janeiro de 1963. José Branham é dos Estados Unidos, era filho de William Branham, Joey, né? José Branham, todo mundo conhecido. Ele é o sucessor de William Branham, mas ele não é a pessoa estranha. A pessoa estranha ali, estranho já está dizendo, vem do estrangeiro. Estranho quer dizer um caráter extremamente forte. Esse não é José Branham. Simplesmente esse não é José Branham. Você é profeta, André? Não sou, nem quero ser. Estou feliz em ser um pregador. Estou feliz em continuar pregando. Devo continuar pregando até o dia da minha morte. Se eu tiver que morrer, eu estou me preparando para ir no rápido. Não sei o que Deus reservou para mim. Mas saiba disso, eu também disse. Talvez minhas pregações já terminaram, mas um pregador prega enquanto ele viver. Mas eu sei que a incredulidade não quer que eu pregue. Eu estou pregando contra a incredulidade nesta hora, a pior de todas. Esse tempo é o tempo da incredulidade. Eu não sou incrédulo. Eu creio em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Sim, eu estou me aliando com Paulo, trazendo o evangelho de Paulo. Eu tenho aqui, 36 pontos nessas folhas aqui, que eu venho estudando, igual um pente fino, minuciosamente, o evangelho de Paulo. Eu já tenho aqui 36 pontos. Que as igrejas desobedecem. Eu não sei como é que você vai entrar no céu, católico, protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal, neopentecostal, judaizante, protestante, desobedecendo o evangelho de Paulo. E por que eu deveria parar de pregar? Eu estou casado com a minha mulher, indo para 31 anos, nunca adulterei. Minha mulher é a primeira mulher na minha vida, né? Não sou bígamo, não sou polígamo, não sou adúltero, não sou prostituto, fornicário. Eu acho que quem deveria parar de pregar é os bígamos, é quem tem amante às escondidas, prega no púlpito e vai para um motel. Tem uma mulher, pastor tem uma mulher na igreja, um monte de filial às escondidas. Quem tem que parar de pregar é adúlteros, polígamos. Eu não cometi isso. Mas eu sei que a incredulidade não gosta das minhas pregações. Se a incredulidade pudesse, era parar as minhas pregações. Mas vamos lá aqui, 36 pontos, que isso fique registrado. Primeiro ponto aqui, vou lendo aqui, 1 Coríntios 11. Eu só vou ler, não dá para comentar. Versículo 6. Se a mulher não se cobre com um véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então o primeiro ponto é o uso do véu na hora da oração e de profetizar. Se a mulher não tiver com véu, é o primeiro ponto, se ela não quer usar o véu. Já pensou você aplicar isso na sua igreja?
Que mulher profetiza e que ora hoje dentro das igrejas? E quais delas que põem o véu? Já pensou aplicar isso hoje no Brasil? Quais a metade é evangélica? Já pensou o tanto de mulher careca que ia aparecer? Se eles fossem obedecer o que Paulo diz, se ela não usa o véu para orar e profetizar, mande ela cortar o cabelo ou ficar careca. Eu sei, você não vai crer, problema é seu. Eu disse que eu não tenho tempo para comentar esses 36 pontos, mas queria ler. Não existe divórcio para uma mulher. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Assim, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto o marido viver. Se o marido vier a falecer, ela fica livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Isso aqui vai colocar milhões de mulheres dentro do fogo eterno, do lago de fogo. Mulheres batistas, presbiterianas, mulheres que estão nos tabernáculos da mensagem de William Branham, e igreja pentecostais, porque os pastores dão uma de Moisés, dão carta de divórcio, enquanto Paulo diz que uma mulher só pode casar de novo se o marido morrer, e se o marido estiver vivo, ela for de outro homem, será chamada adúltera. Mas vai! Queres pisar no santo evangelho de Paulo? Você pisa, mulher, homem! Mas o inferno e o lago de fogo te aguardam! Terceiro ponto, o marido não repudia sua esposa, eu sei. 1 Coríntios 7, eu sei o que Yoshua disse em Mateus 19:9, que por causa de fornicação, a porta se abre para o homem casar. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse para o marido não repudiar sua esposa. Como eu estou trazendo o evangelho de Paulo de novo, é com isso aqui que nós vai ficar. Quem crê no que eu estou pregando vai ficar com isso aqui. O marido não deve divorciar da sua esposa. 4. Saudai uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26. 5. A mulher não trança o cabelo. 1 Timóteo 2:9. A mulher não usa ouro ou joias. 1 Timóteo 2:9. Pérolas. A mulher não usa vestidos caros. 1 Timóteo 2:9. A mulher deve usar roupas bíblicas. Aí a túnica voltou para homem e mulher. Mas a mulher, além da túnica, debaixo da túnica de uma mulher, deve haver vestido. Deve haver vestidos bíblicos, nada apertado no corpo, igual uma linguiça toscana e calabresa, desenhando seios, nádega. E o corpo, nada de vestimenta rachada. É fechado, vedado tudo. Esta é a doutrina que volta. Aí vai. 8º ponto. Já li. 9º ponto. Não pagamos dízimos. Hebreus 7:5, os dízimos só os levitas, a tribo de Levi, é que pode estabelecer e receber. No Evangelho de Paulo não há nenhum mandamento para nós das nações pagar dízimo. É por isso que pastor tem que arrumar emprego, suar. Apóstolo, profeta, evangelista, doutor, teólogo, reverendo, se quiser ir para o céu, vai ter que trabalhar, é com um suor. Gênesis 3, do teu rosto que você vai conseguir o almoço, a janta, o café da manhã, o lanche. 10º ponto, presbítero, marido de uma só mulher. Está em Tito 1:5 e 6. E me pasme, igrejas hoje, eu já fui da Assembleia de Deus. Eu cheguei lá em 95, a Assembleia de Deus em 95 já estava desobedecendo isso aqui. Consagrando presbíteros solteiros. Diácono, ponto 11, marido de uma só mulher. Também a Assembleia de Deus lá em 95 já desobedecia isso aqui. Porque 1 Timóteo 3:12, Paulo diz assim, que os diáconos sejam esposos de uma única mulher. Eu gosto da versão da Bíblia de Jerusalém em espanhol que diz assim, que o presbítero é um homem casado uma única vez. Eu gosto da Bíblia de Jerusalém da versão espanhola, que diz que o diácono é um homem casado uma única vez. Então não tem chance, sem chances de ser presbítero, de ser diácono, quem já casou 2 vezes, 3 vezes, está sem chance.
que é doutrina, sã doutrina, feche a porta para a rebelião. Nesta hora, para a apostasia, que a sã doutrina volte como ela é. Ô, pregador, aí você está violento. Está pregando com muita força, é claro. Eu estou pregando contra a incredulidade. A senhora incredulidade, o senhor incredulidade. É a pior coisa que existe aqui agora, a iniquidade, saber o certo e fazer o errado. Não tem perdão, diz Yehoshua, o Mashiach, em Mateus 7, 21, 23. Muitos me dirão naquele dia: não expulsei demônio, não fiz milagre, não profetizei. Ele vai dizer: não te conheço. Eu sou apóstolo, sou profeta, sou pregador, evangelista, ganhei 1 milhão de almas. Você ganhou 1 milhão de dizimistas. Ganhei 150, você ganhou 150 dizimistas fiel. Eu não te conheço, não é nem para cobrar dízimo das nações. Ponto 12. Quando estávamos entre vós, já vos demos essa ordem, que quem não quer trabalhar também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Ponto 13. A mulher, ela dirige sua casa. O trabalho da mulher é em casa. É o homem que vai para o centro, para os bairros, para as indústrias, fábrica, loja, monta um negócio. Mas esse negócio de cuidar da casa, banheiro, cozinha, quarto, jardim, roupa, passar roupa, costurar roupa, botar botão na roupa, café da manhã, almoço, lanche, janta, isso é com a mulher. Cuidar de criar filhos. Como é que um homem vai criar filho em casa? Ele trabalha fora de casa. É a mulher que fica em casa, dirigindo a casa, que é boa dona de casa e que tem que criar bem os filhos. É o terceiro ponto. 14. Mulher sujeita ao marido. Efésios 5, 22. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como no Senhor, de acordo com a palavra, né? 33 de Efésios 5. A mulher respeita seu marido. Gênesis 3,16. Eu incluí aqui. Deus Jeová, o Criador, diz: teu marido te dominará. Ponto 15. Se há quem fale língua, fale 2 ou no máximo 3. Em um culto, só pode haver 2 pessoas falando língua, no máximo 3. Não é 4 pessoas, 5 pessoas, essa baderna, bagunça pentecostal, onde o pregador que nem conhece a sã doutrina manda todo mundo falar em língua. Fala em língua! Aí você me pergunta: como é que as pessoas vão receber o Espírito Santo? Como é que vai? É Atos 5,32. É obediência à Escritura. Não é falar em língua. Falar em língua nunca foi evidência de ter o Espírito Santo. A prova, a evidência, é obediência à palavra. Se alguém fala em língua, faça 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não interprete, 1 Coríntios 14, 28, 27, cale-se o irmão na Assembleia de Deus, cale-se, irmão, na Deus de amor, cale-se, irmã, se não é quem interpreta a língua, cale-se. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo diz. Mas vocês vão calar? Cale-se o irmão na Assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Bem baixinho ali, sem incomodar ninguém. Ponto 16. Não é permitido que a mulher tome a palavra na igreja. 1 Coríntios 14, 34. Estejam as mulheres caladas nas igrejas, pois lhes não é permitido tomar a palavra, deve ficar submissa, como também ordena a lei. Gênesis 3,16. Teu marido te dominará. Se deseja instruir-se sobre algum ponto, interrogue. Os seus maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale na Assembleia. Aí diz que é um preceito, um mandamento do Senhor. Ponto 17. A mulher não é permitida ensinar. Não dá para ler. 1 Timóteo 2, do versículo 11 ao 15. Mas vou ler. Durante a instrução, a mulher concebe-se em silêncio. Concebe o silêncio. Está ouvindo, mulher? Durante o ensinamento, pregação, a mulher não pode tomar a palavra. E durante a instrução, a mulher concebe o silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine. Eu, Paulo.
Agora, se você é pastor de igreja protestante, pentecostal, deuteropentecostal, evangélico, neopentecostal, se você acha que é maior do que Paulo, pois tenta desobedecer. Você vai parar dentro do inferno e lago de fogo. Eu não permito que a mulher ensine, eu, Paulo, ou domine o homem, que ela concebe, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher seduzida caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela maternidade desde que, com modéstia, permaneça na fé e no amor e na santidade. Agora, grave o que eu fiz aqui. Se você realmente crê na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus, no Evangelho de Paulo, se você vê uma mulher ensinar e pregar, faça isso para ela, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, conserve o silêncio. 2 vezes aqui, ó. Ela tem que estar em silêncio. Faça isso, ó. Elas precisam ouvir isso. 18, a mulher, irmã, lavará os pés dos irmãos em sua casa. Não haverá lava-pés na Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 17, 34, eu já expliquei que Paulo só estabeleceu o pão e o vinho, porque em João 13, 14, Yeshua disse, eu vos lavei os pés, deu o exemplo, vós deveis lavar os pés uns dos outros, mas Paulo não estava lá. Por isso que ele não implanta o lava-pés. Mas em 1 Timóteo 5,10, Paulo diz que uma mulher viúva, que a igreja vai ajudar ela, se ela tiver em seu favor, bom testemunho de boas obras, criados filhos, se tiver sido hospitaleira, lavado os pés dos irmãos, dos santos, socorridos, atribulados, aplicando a toda boa obra. Eu já expliquei que isso aqui, pelo menos no meu pensamento, é no caso de uma hospedagem, né? Já que tem que praticar a hospedagem, então o estrangeiro, o irmão, aí sim, lavarás os pés do estrangeiro, como era no Velho Testamento. Antes de Moisés, das mitzvot, 613 mandamentos, a Torá, vemos Abraão dizendo para Jeová, Miguel e Gabriel, em Gênesis 18, parte dos cavalos de Maré, vou providenciar o lava-pé. Gênesis 19, Ló dizendo aos 2 anjos, varões na praça, hospeda-te na minha casa, vamos lavar seus pés. Isso está aqui em 1 Timóteo 5,10, para as mulheres, porque foi a mulher que pecou no jardim do Éden, transgrediu. Agora ela lava os pés, mulher. Prova que você é humilde, mulher, lavando os pés dos irmãos em sua casa, para que as portas, os portais da Jerusalém Celestial se abram para você entrar. Do contrário, se a incredulidade vencer você, se você recusar obedecer os mandamentos da sã doutrina, as portas do céu estará fechada para você, mulher. É você que decide, não é eu. Eu devo pregar e você vai decidir. 19. A salvação é em nome de Yeshua. Romanos 10, 9 e 20. Se com tua boca confessar que Yeshua é o Senhor e crer que Deus Jeová o ressuscitou dos mortos, será salvo. É a única maneira de ser salvo. A letra J não tem no alfabeto hebraico. Vai fazer 500 anos no ano que vem ainda. No ano 2024. Porque em 1524, Jean-Georges Tricino é embaixador do Papa Leão X. Jean-Georges Tricino estava na Alemanha em 1515. Antes de Martim Lutero começar a pregar na Alemanha. E ele trabalhou para o Papa Leão X, Clemente VII, Paulo III. E agora nós vemos aí o nome Jesus. Católico romano. E eu estou a pregar. Se você prega Jesus, louva Jesus, confia em Jesus, você é católico batista, católico preteriano, católico metodista, católico da Assembleia de Deus, católico da Universal, católico da Sara Nossa Terra. Queres ser salvo? Se com tua boca, Romanos 10, 9, confessar que Yeshua é o Senhor, o nome em hebreu voltou. Número 21, a Santa Ceia com pão e vinho, sem lava-pés.
1 Coríntios 11, versículo 17 a 33. Não dá para ir lendo tudo. 22. Tudo que fizeres por palavra ou ação, fazei tudo em nome do Senhor Yahushua. Por ele dando graças a Deus, Colossenses 3, 17, número 24. Para o alimento, na hora do alimento, você deve orar para santificar o alimento. Isso está em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 3, ponto 25. O homem que tem cabelo comprido é desonroso. 1 Coríntios 11, 4. Ponto 26. A glória da mulher é ter cabeleira longa. A cabeleira foi dada, é uma pergunta aqui, na minha Bíblia de Jerusalém tem um ponto de interrogação. Porque a cabeleira foi dada em lugar de véu? Eu estou lendo como está escrito, é interrogação. A glória de uma mulher é a cabeleira longa, ter cabelo longo. Ponto 27. Não aceite ninguém fazer leis para você sobre comer, beber, dias santos, festa da lua nova ou sábados. Colossenses 2, 16, 17. Tudo isso aí é sombra. Você não agarra uma sombra, ó, não dá para agarrar. Tá a sombra, o tipo e o antitipo. A realidade é o Mashiach. Venha para a sã doutrina de Paulo. Essa é a realidade. Aqui, com Paulo, não tem guarda de sábado, circuncisão, pagamento de dízimo. É claro que um irmão pode até beber vinho, mas Paulo condena a embriaguez. Eu estou pregando há 9 meses. Eu não bebi vinho. Possivelmente vou beber vinho na Santa Ceia. Eu sei que a Bíblia não proíbe beber vinho, mas se eu não quiser beber vinho, eu aqui, o André, eu não vou beber. Por mim, eu não beberei vinho, a não ser na Santa Ceia. Eu não tenho vontade de beber vinho. Já estou caminhando em igrejas desde os 15 anos, tem 34 anos, desde 1988. Eu não venho bebendo vinho. Por que eu vou beber agora? Contudo, se eu ver um irmão beber vinho, uma irmã, desde que ela e ele não embriaguem, eu não posso condenar, porque Paulo condenou a embriaguez. Quanto à comida, nada de comer sangue, comida oferecida a ídolo, e carne sufocada, que nem tudo está liberado, né? Ponto 28, evitar brigas e debate a respeito da lei dos judeus. Evita controvérsias insensatas, sobre genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque nada adianta. E são fúteis. Tito, capítulo 3, versículo 9. Então, eu não irei debater com barbudos do judaísmo, que prega mitzvah, mitzvot, Torá, talit, kippá, a manta, a toalha judaica no homem. Eu não irei debater porque Paulo diz que não adianta. São debates fúteis. Ponto 29. De acordo com as escrituras, podemos trabalhar no domingo. Eu sei, o irmão Breno disse que não pescava, nem caçava, nem abastecia o seu carro no dia de domingo. Mas como eu estou voltando a Paulo, eu corto cabelo no domingo aqui no meu salão. Na minha barbearia, no meu salão, cortar cabelo. Porque Paulo disse em Romanos 14, a quem faça diferença entre dia e dia, a quem acha todos os dias iguais. Por exemplo, eu, André, aqui, para mim todo dia é igual. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada qual siga na sua convicção. Aquele que distingue dias é para o Senhor que distingue. Aquele que come é para o Senhor que o faz. Pois ele dá graças a Deus, e aquele que não come é para o Senhor que não come. E ele também dá graças a Deus. Romanos 14. Número 30. Não mintais uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Número 31. Pregar qualquer coisa diferente de Paulo será amaldiçoado. E você conhece Gálatas 1:8. Número 32. A salvação para as nações é somente o evangelho de Paulo. Aí eu leio Coríntios capítulo 15, ponto 32, versículo 1 e 2, para você ouvir e tomar sua decisão. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual também permaneceis, e pelo qual sois salvos. Ali Paulo diz que se confessar Yahushua com a boca, que ele é o Senhor, e crer que Jeová, Deus, ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas aqui Paulo diz aqui que o homem
uma mulher só está salvo. Lembro-vos, irmãos, do evangelho que eu vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis, pelo qual sois salvos, se o guardai como vos anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Aí vem um ponto 33. Depois de uma primeira, uma segunda demonstração, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, o homem herético, não? Pois é sabido que é um homem, que esse homem assim já se perverteu e se entregou ao pecado, condenando a si mesmo. Então larga de mão. Quem não crê na sã doutrina, vamos largar de mão. Não vamos insistir. E se alguém batizar em nome de Yahushua e entrar na sã doutrina, depois vir com facção, heresia, qualquer coisa contra a doutrina de Paulo, vamos demonstrar ele uma vez, duas vezes, depois larga de mão. Essa pessoa já está condenada, disse Paulo. É assim que vai funcionar aqui dentro. Número 34. A cama do casal sem mancha, o leito conjugal sem mancha, ou seja, sem masturbação e sem práticas imorais. Esse negócio de sexo oral, sexo anal, essa coiseira toda, essa pornografia, essa imoralidade tem que acabar. O matrimônio seja honrado por todos, o leito conjugal sem mancha, a cama do casal, porque Deus julgará os fornicários e os adúlteros. Hebreus 13:4, número 35, é outro ponto aqui. Entregar a Satanás pessoas, como no caso do incesto, do homem lá de Coríntios capítulo 5, ele tomou a mulher, a madrasta, a mulher de seu pai. Aí Paulo mandou entregar ao diabo. Eu vou ler. Quanto a mim, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei. Ou seja, Paulo era um juiz, né? Diz que José Brana é profeta. Irmão Brana diz que José Brana é profeta. Uma figura de Josué depois de Moisés, William Brana, né? Figura de Moisés. Mas o que é que vem depois? Ué, eu estou lendo aqui, Paulo dizendo, já julguei. Ué, Paulo era juiz, então? Será que não estamos no tempo dos juízes? Do julgamento? Que deve começar primeiro pela casa de Deus? Pedro disse isso com muita dificuldade. O justo se salvará. E aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Já julguei, como se estivesse presente aquele que assim procedeu. É preciso que em nome do Senhor Yahushua, estando vós e o meu espírito reunido em assembleia com o poder de nosso Senhor Yahushua, entreguemos. Veja que Paulo não faz sozinho. Ele chama toda a igreja de Corinto. Entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, pecado grave como incesto, deve sim a pessoa ser entregue a Satanás. Para a perda da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é ponto da sã doutrina. Número 36, Paulo diz aqui, não tomar, não comer refeição com esse tipo de pessoas que se dizem irmão aqui, ó. 1 Coríntios 5:11. Não vos escrevi que não vos associeis não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, não bastante seja impúdico, ou avarento, ou idólatra, injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. 1 Coríntios 5:11. E ainda vem mais pontos. Eu volto a perguntar, eu citei 36. Dá para entrar no céu desobedecendo? O evangelho é de Paulo. E, lendo isso aqui, eu queria dizer mais. Eu sei que irmão Brana se aproximou de Paulo. Ele até disse na sexta dimensão, preguei o mesmo evangelho de Paulo. Mas não alinhou. Mas agora temos a chance de alinhar. E eu quero dizer o seguinte, eu respeito muito o William Brana. Eu tenho muito respeito por irmão Brana. Nesse presente momento eu não tenho uma pessoa ainda que está seguindo minhas pregações. Eu já fui pastor de tabernáculos em Aracaju,
Lagarto e Paulo Afonso. Esses 3 tabernáculos hoje estão no poder do Cacu Felipe. O povo aí, a qual era pastor desses tabernáculos aí, Deus me livrou das garras do Cacu, mas esse povo continua preso pelo Cacu. Estão escravos do Cacu, né? Mas mesmo sem ter tabernáculo, eu respeito o irmão Brano. Eu não sou como o Carlos Roberto aqui de Hidrolândia, o Júnior Fialho, que era pregador da mensagem Mombrana em Trindade, Hidrolândia, já tinha um tabernáculo, e hoje eles estão aí mordendo a mensagem, o calcanhar de William Brano. O negócio deles agora é falar mal de William Brano. Eu preguei aqui que Mombrana disse que a abominação desoladora é a mesquita de Omar. E o Mombrana tá certo, viu? Conta 1335 dias, vai dar no ano 2025 ou 26. Você vai ver que Mombrana é o precursor da segunda vinda do Mashiach. Mombrana acertou no Rei do Norte, é a Rússia, o Gog é a Rússia, e a abominação desoladora, eu estava lendo, pregando sobre o Rei do Norte, a maioria muitos teólogos dizem Antíoco Epifanes, rei da Síria, que estabeleceu a estátua de Zeus no tempo dos Macabeus, sobre o tempo dos judeus, mandou sacrificar porcos. Não, eu vou ficar com William Brano, eu confio em William Brano. Ele é o 7º anjo de Apocalipse 17, na mensagem o absoluto, em 16 de junho de 1933, quando ele batizava 500 pessoas, no Rio Ohio, em Jeffersonville, uma voz disse do céu, como João Batista, precursor à primeira vida de Cristo, você, William Brano, carrega uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que William Brano é o precursor da segunda vinda do Mashiach. E o irmão Brano diz que quando o templo dos judeus for construído lá no lugar santo, no Monte Santo, no Monte Sinai, no topo, no Monte Moriá, o rapto acontece, a adoração no templo retornando, Moisés e Elias reaparecem para retirar desse judaísmo, espírito de sapo, catolicismo, espírito de sapo, protestantismo, espírito de sapo, esse grande ecumenismo. Eles vão retirar os 144 mil. Vai sim, a palavra de William Brano vai se cumprir. Daniel, homem de Deus, profeta de Deus, William Brano, homem de Deus, profeta de Deus. E você, André, você é o quê? Eu sou um irmão só, um pregador que está pregando nesta hora, que respeita muito William Brano. Já viu João Batista e William Brano? Nenhum dos dois escreveu o livro na Bíblia, né? Qual é o livro de João Batista? Qual é o livro de William Brano na Bíblia? Não tem livro. O irmão Brano sabia muito bem Apocalipse 22, 18, 19, que não pode acrescentar nada na Bíblia. Nenhuma palavra, nem tirar nada da Bíblia. É por isso que o irmão Brano escreveu um novo livro. Pregou fitas, como eu estou a pregar, só estou pregando. Uma voz está pregando nessa hora, para ver se acha alguém que quer crer, que quer ouvir. Você acha que João Batista era quem? Você acha que William Brano é quem? Você que ataca William Brano? Quem você acha que é João Batista? Mateus 17, 7, Yehoshua disse, falando a respeito de João Batista, Yohanan, em hebraico, Batista. E foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Mas o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas. Os que vestem roupas vivem nos palácios dos reis. Então o que foste ver no deserto? Um profeta? E Yehoshua disse, sim, João é profeta, sim. Aí, vírgula, e é mais do que um profeta. Como William Brano. William Brano é profeta? Sim. E mais do que um profeta. Porque no Quênio Sabino, no Monte Pôr do Sol, após pregar, os 7 céus subindo ali, vivendo em Tucson, no oeste do Arizona, uma espada
espada caiu nas mãos de Mombrana, encaixou, e uma voz estrondou: o que nos sabemos? Esta é a espada do rei. Ele pensou: do rei? Se fosse de um rei era qualquer rei, mas do rei, o único rei que eu conheço é Deus. E uma voz disse: não temas, William Branham, esta é a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério, William Branham. William Branham é profeta? É, mas ele é como João Batista. Ele é mais do que profeta, ele é o anjo. William Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. É um profeta? Fosse ver um profeta? Sim. E mais do que profeta, é dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro. Malaquias 3:1. O anjo da aliança, o mensageiro, à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Ele é o anjo de Malaquias 3:1, o anjo da aliança, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E o William Branham é o sétimo anjo, é o anjo sétimo de Apocalipse 10:7, para revelar os 7 selos. Mas você quer morder o calcanhar de Mombrana? Quer atacar o William Branham? Vai. Você vai colher daqui a pouco. Não vai demorar muito, você vai colher o que você está plantando. Seus ismos. Vocês vão colher. Eu continuo na pregação. Pode ficar longa, depois a gente reparte ela em tópicos. Mas continua aqui. Quem disse que Mombrana é o sétimo anjo foi Deus lá, vindicando ele com a espada. Como Daniel, como João Batista, também assim é o William Branham. A diferença é que João Batista é precursor da primeira vinda e William Branham é precursor da segunda vinda. E tem muitas mensagens onde Mombrana fala quem ele é. A luz do entardecer já é o bastante a voz de Deus no rio Ohio. Dizendo que o Mombrana veio como precursor da segunda vinda. Eu sei, ele morreu há 56, 57 anos. Mas Mombrana disse que as fitas continuaria vivendo. E as fitas, as revelações, eu disse que doutrina, vamos voltar a Paulo, mas as revelações continuemos com as de William Branham. E são as revelações de Mombrana que está juntando os pontos, aliando os pontos, como a abominação desoladora. O Mombrana que revelou que a mesquita, o domo da rocha, em cima do lugar santo, conta 1335 dias. Se foi 690, é agora em 2025. Se foi 691, é em 2026. Está perto. Estamos perto de ver algo acontecer. E José Branham, eu já disse, volto a dizer, é o sucessor de William Branham. Mas ele não é essa pessoa estranha aí da mensagem de 18 de janeiro de 1963, Espírito de Verdade, onde Mombrana diz: depois de mim se levantará uma pessoa estranha e levará a mensagem adiante. Você vai continuar a mensagem. Só que lá na mensagem, o rápido, 58 e 59, as referências, Mombrana diz que o que vem mesmo, ele vai continuar a mensagem, mas vai virar uma nova mensagem. Tudo vai virar uma nova mensagem. Será uma pessoa estranha. Não pode ser José Branham. José Branham, Mombrana já tinha dito: meu filho José Branham, tu és profeta. Ele até tinha tido uma visão. E Mombrana perguntou: foi sonho ou visão, José? Para mim anotar aqui no caderno. Ele viu um menino, amiguinho dele, caindo de uma motocicleta e se machucando. Papai, foi uma visão. Aí Mombrana disse: José, você é profeta. Que minha Bíblia fique com José Branham. Só que agora nós estamos em outro tempo. Eu estou aqui gritando nesta hora. Eu nem sei. Não posso afirmar nada. Que os meus gritos, as minhas pregações é o grito de Mateus 25:6. Isso eu estou pregando, mas isso quem poderia confirmar é Deus. Mas eu estou pregando, já é importante. Sei que há uma profecia da hora da meia-noite, 25 de 11 de novembro de 1960, Shreveport.
cheio de esporte indiana, né? Antes do irmão Brana pregar a conferência com Deus, há uma profecia de que na hora da meia-noite haveria pregações nessa nação, revibraria o país inteiro. E a glória de Deus estará aqui no Brasil. Que é isso? O que é a glória de Deus? A glória... A mulher... O que é a mulher? O que é o homem? O homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Então, conhecimento de Jeová, Deus o Pai, e de Yehoshua, o Filho, estaria como está aqui nesse país. É claro que Deus é que tem que confirmar isso. Mas o William Marion Branham é o precursor da segunda vida de Cristo, do Mashiach. Ele, a sua mensagem, que está apontando ainda hoje as coisas. Olha, eu estudo a Bíblia desde 1988. Eu nunca dei data de nada. Sempre fui contra dar datas. Data de arrebatamento, data de milênio, data da segunda vinda. Eu não sei o que é esse... Eu sei que vai dar em 2025 ou 2026, dependendo da instalação da abominação desoladora. A mesquita de Omar, 690, mas 1335, anda 2025. Eu não sei o que vai acontecer. Eu espero, não estou dizendo que é isso. Eu espero, porque o rapto está próximo, o terceiro tempo ser erguido para cumprir tudo. Para acontecer o rapto e também para Moisés e Elias vir para a grande tribulação para Israel. É o que eu vejo. É o que eu consigo enxergar nesses 34 anos estudando a Bíblia. 27 anos estudando a mensagem de irmão Branham. Desde 1995. Eu não sou da data. Mas presta atenção. Em Daniel 12. Tá vindo algo aí, eu não sei o que é, tá muito perto. Tá muito perto. Mas você viu que Daniel disse que os esclarecidos serão purificados. Daniel 12:10, alvejados e acrisolados. O que é isso? Purificar. Você deve saber o que é isso. Você sabe quando você é criança, quem te dá um banho, te limpa do vômito, das fezes, da mão suja de terra, quem te purifica é sua mãe, homem, mulher. E Deus espera que nós venhamos a crescer. E quando crescermos, é você, homem e mulher, que deve desejar, buscar, procurar a purificação, a higienização. É você agora, adulto, jovem, adolescente, que toma banho por você mesmo. Isso é purificação. Quando você é criança, não pode. É sua mãe, seu pai, sua mãe que faz isso. Cresceu, aí é você, porque aí você deve se purificar. O que é purificar? Você deve se livrar dos seus defeitos. Ter autodomínio, é hora da purificação. Esta água que bebemos da torneira, ela passa por desinfecção. E depois tem um cloro que a purifica. E se andarmos na luz, como ele é, Yehoshua é a luz, temos comunhão uns com os outros. Olha a purificação. O sangue de Yehoshua nos purifica de todo pecado. Mas é preciso se desprender, se desligar dos defeitos. Alvejar. O que é alvejar? As mulheres que lavam roupa sabem o que é alvejar. Tornar branco, branquear, clarear. Então o pecado é impuro, é sujeira, é imundícia. Então, para alvejar, existe a confissão dos pecados. Eu não prego confissão pública. Eu prego Mateus 18 e 1 Coríntios capítulo 5. As coisas são acertadas com quem você deve ou na igreja. Se pecar o teu irmão contra ti, vai, ele repreenda. Se ele arrepender, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, leva o caso à igreja. Como 1 Coríntios capítulo 5. E se não ouvir a igreja, trate ele como um pagão, expulse. Elimine ele. Porque Paulo, quem estava dentro,
Os de dentro eram a igreja, os santos. E quem está fora eram os pecadores, os perdidos. Então esse alvejar aqui, que eu entendo, é tornar branco, branquear, clarear, é viver confessando a quem você deve. Você deve confessar os seus pecados a quem você deve. O Cacu manda fazer aquela confissão pública lá, mas aquilo não resolve nada. Eu não vi ninguém sendo liberto ali no Cacu. Porque a pessoa confessa, volta a cometer os mesmos pecados, pega uma sanção, uma observação. Ou seja, não há mudança de vida, porque a mensagem do Cacu não é a palavra de Deus, é prisão mental. Sabe que vai confessar e vai voltar a fazer a mesma coisa. Já com Yehoshua, ele falou para a mulher adúltera, vá e não peques mais. É isso que Yehoshua quer. Que você seja purificado dos seus defeitos. Ao conhecer a palavra, seja um homem ou uma mulher esclarecido e vá. E não peques mais. Quem está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Purificado, alvejado. Eu creio muito nisso. Esse trem do Cacu é hipocrisia. Não tem nada de santo aí. Nem o Cacu é santo. Com 7 mulheres, um polígamo. Ele quer botar a coleira no pescoço de todo mundo e controlar os escravos. Que coisa horrível! Eu não escravizei nenhum negro. Eu não vivi no tempo da escravidão. Da escravidão eu não coloquei nenhum negro na senzala. Para o Cacu Felipe vir me jogar dentro de uma senzala e fazer eu, um homem branco, escravo de negro, escravo de confissão pública. Não, senhor! Eu não sou culpado pela escravidão. Eu não devo ser escravo do Cacu Felipe. Você não deve ser escravo do Cacu Felipe. Para com isso, homem e mulher. Se mantém em ordem, se levanta, se equilibra, se põe de pé, creia na palavra de Deus, mas busque a purificação, o alvejamento e o acrisolamento. O que é acrisolar? Acrisolar significa purificar-se através de privações, sofrimentos, dores, dificuldades e obstáculos. Isso é o que é essa terceira coisa de Daniel 12:10. Ainda que tenha que orar de madrugada, de dia, de tarde, de noite, ainda que tenha que jejuar, se for para acrisolar-se, faça isso. Eu não vou seguir Cacu, e nem o Zakpá da Dieterni, do movimento MVM da Costa do Marfim. Ele também disse a voz da meia-noite, Mateus 25:6. Eu não creio, já chega. 10 anos escravo do Cacu, ainda tem esse povo da MVM me chamando para colaborar com eles. Não, eu não vejo vida nenhuma em Zakpá de Dier. Também não vejo vida nenhuma em Cacu. Para a minha vida, a vida é Yehoshua, João 14:6. Yehoshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou seguir Yehoshua. Eu vou seguir a revelação que Yehoshua deu a Paulo, o evangelho de Paulo. Já estou feliz e satisfeito e completado. Não vou virar escravo de homem mais não. Chega, não vou voltar à África. Não vou informar nada, não vou colaborar com nada. Nada. Para mim não tem vida em Cacu. Não tem vida em Zakpá, Didier, na Costa do Marfim. Está até exilado fora da Costa do Marfim. Se meteu em problema. Para mim não tem vida com Albocon, na Costa do Marfim. Para mim a vida é Yehoshua. É com Yehoshua que eu vou caminhar. Eu já disse, eu tenho que seguir um homem. Então eu vou seguir, segundo Coríntios capítulo 15, o homem do céu, Yehoshua. Ele não decepciona ninguém. O jugo dele não é pesado, o fardo dele não é pesado, é leve. Ele é manso. Yehoshua, de Hebreus 13:8, está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é manso, ele é humilde. Ele enviou Paulo. O evangelho de Paulo está funcionando hoje. Mas o que eu devo fazer para ser santo? Eu já expliquei. Purificar, alvejar e acrisolar.
Mas o que eu devo fazer para ser santo? Ou o que eu devo ter? Está mais para o que você deve ter. Porque por mais que você se esforce para ser santo, você não vai conseguir. Se você não tiver predestinação para isso, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então, não é o que fazer, é o que você deve ter para ser um santo e uma santa, para ser purificado, alvejado e acrisolado. Mas eu vou ajudar, eu vou pregar aqui, agora, aqui, o que você deve ter para ser santo? O temor de Deus. Você tem um temor de Deus? Fala mentira? Fala piada? Vê filme mentiroso? Tem televisão em casa? Usa calça comprida, short, camiseta, apertada no corpo, blusa apertada no corpo, igual a linguiça toscana? Não tem temor de Deus. Gosta de futebol? Não tem temor de Deus. Estás envolvido na política? Não tem temor de Deus. Se você tem televisão em casa, você não tem temor de Deus. Eu sinto muito. Mas eu devo te dizer essa verdade. Eu tenho 10 anos. Indo para 11 anos que eu não tenho televisão na minha casa. Eu destruí para nunca mais ter. Se você olhar meu Facebook, eu só tenho um amigo. Porque a qualquer hora eu vou deixar de vez. Só não sair porque devo pregar para alguém ouvir minhas pregações. A vontade é grande de sair das redes sociais de vez. Mas como eu estou aqui para ajudar, eu estou aí, mas mesmo estando aí, eu preciso confessar a Deus tudo de ruim que eu vejo com meus olhos. Porque está na rede social, está sujeito a ver anarquia, podridão, morte, derramamento de sangue, pornografia, tudo que não presta. Por mim eu não estaria, mas eu devo estar. Até quando eu não sei, Deus sabe. Jeová, Yehoshua sabe. Mas tenha temor de Deus. Sem temor de Deus você nunca vai ser santo. Ô pregador, me ajuda aí, pregador. Eu quero saber mais sobre ser santo. Então vamos caminhando. Tem que ter temor de Deus. É a primeira coisa. E como é que eu adquiro o temor de Deus? Eu não sei. Se você me perguntar como você vai adquirir, eu não sei. Mas eu vou te dar a minha opinião. Para mim, uma pessoa já quando nasce, desde do ventre da sua mãe, ele já nasce nessa vida com temor de Deus. É uma coisa que está na natureza. Está na natureza. Por exemplo, Davi teve a chance de matar o rei Shaul. Por que não matou? Porque não era a natureza de Davi ser um assassino. Diferente de Caim, mesmo Deus dizendo, Caim, controla-te. O pecado já é à porta, mas a natureza de Caim era de ser assassino. Ele não tinha temor de Deus, mesmo o próprio Deus falando com ele. O temor de Deus, Paulo disse em Gálatas 1:11, aprove Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, para ser o que ele era, apóstolo. Eu sei o que ele fez com Estevão, mas ele tinha algo ali naquela natureza de Shaul de Tarso, senão ele não se tornaria um cristão. Eu não sei o que você tem feito, homem e mulher, na sua vida há décadas e décadas, mas se você é um filho, uma filha de Deus, algum temor de Deus tem que estar aí dentro de você, desde o ventre da sua mãe. E quando eu falo desde o ventre da sua mãe, eu vou mais atrás, antes da fundação do mundo. Isso vai depender do que você era antes da queda do pecado. O primeiro pecado não aconteceu na terra, mas no céu. Lúcifer foi o primeiro a cometer pecado. O primeiro a cometer pecado. Para ter temor de Deus, isso tem que estar na sua natureza dentro do ventre da sua mãe. Mas isso vai mais antes do que o ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Antes da queda, da batalha no céu. E houve batalha no céu. Você sabia que você ficou do lado de Jeová, Miguel? Ou você ficou do lado de Lúcifer e dos anjos caídos? É consequência. O que era você antes da fundação do mundo é o que você é e será aqui na terra.
o que aconteceu na eternidade. Decide agora aqui na terra. Ô, pregador, isso é profundo, Isso é Jó 38, versículo 7 e 8. Quando Deus criava o mundo, Deus perguntou a Jó onde você estava. Quando eu criava a terra, botava o eixo da terra, os alicerces da terra. Quando os anjos cantavam alegremente. E os filhos de Deus regozijavam onde você estava, Jó. Os filhos de Deus já existem antes da fundação do mundo. Se eles vêm à terra, eles vêm com a natureza de Deus. Por exemplo, eu li essa semana, acho que foi uma reportagem, um tópico aí, dizendo que tem 30 bilhões de espíritos querendo reencarnar na fila. E me pasme, o Juarez. E agora está ganhando até os cacuístas. Quem saiu do cacu está indo para o Juarez. Juarez crê nessa fila da reencarnação. Isso aí é Alziro Zaru, Chico Xavier, Legião da Boa Vontade, Espiritismo. Eu não creio nisso. Eu creio em Hebreus 12, 9, que diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Eu não creio em gente que diz que vê visão, uma fila de espíritos querendo reencarnar, voltar à Terra, como na Índia, a reencarnação, a transmigração das almas, Siddhartha Gautama, o budismo. Eu não acredito nisso. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Você só vem à Terra uma só vez. Você não vem e volta para uma fila, não. Isso é mentira de Satanás. Vai haver ressurreição. Se você morreu bêbado, ressuscitará um bêbado. Se você morreu prostituta, adúltera, ressuscitará dessa forma. Se você morreu católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, evangélico, neopentecostal, é assim que você se levantará na ressurreição, que eu li aqui de Daniel. Uns para a vida eterna, outros para o horror da condenação. Vai levantar-se do solo, empoeirado da terra, todos os que morreram. Mas aqueles que morreram dormem no Mashiach. Tiveram transformação, regeneração, novo nascimento e batismo do Espírito Santo aqui na terra. Toma cuidado com doutrina errada. Saiba disso. Sua natureza tem a ver com Deus. Se você é um filho de Deus, tem a ver com a batalha que houve no céu. Tem a ver com a queda no céu de Lúcifer e seus anjos. Alguém me perguntou quem criou o ser maligno. Eu devo responder também. Eu não creio que Deus criou o diabo, Satanás. Deus criou Lúcifer. Deus não é autor do pecado. Ele tem a liberdade. Para aquele querubim. Ele é um querubim, viu, Lúcifer? Ele tem a cara de leão, de touro, de homem e de águia. Ele tem 4 caras. Por isso que ele engana nas igrejas, nos púlpitos, na forma de teólogo, reverendo, exegeta, conhecedor do grego, do hebraico, do latim, do aramaico. Com gnosticismo, hoje esses professores é Lúcifer, o querubim com 4 caras, de leão, de touro, de homem, de águia, enganando dentro das igrejas, nos púlpitos, agora no YouTube e no Facebook, fazendo lives. Eu consigo ver isso. Deus não criou o pecado, deu liberdade para Lúcifer e os anjos escolheram a queda, como Adão e Eva. Foi dada a liberdade, agora não há redenção, remissão dos pecados dos espíritos, porque Yahushua, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz, derramou seu sangue pelos homens. Esses anjos estão condenados. Mas você, homem, mulher, se você abandonar a incredulidade, abandonar o pecado, tem chance. Depende do que você vai fazer com a palavra de Deus, com o Evangelho, o Santo Evangelho de São Paulo. E não me vem dizer, eu não acredito nisso não, que Satanás é irmão do homem. Eu não creio não, o diabo é espírito. Como Caim era filho da serpente e Abel, filho de Adão, ou seja,
Eva era a mãe de Caim e de Abel, a mãe de todos os seres viventes. Mas a Bíblia não diz que Adão é o pai de todo mundo. Como Jeová não é o pai de todo mundo. Aos malignos, aos filhos do diabo. E a palavra de Deus vem para fazer separação entre a fé e a incredulidade. Tudo vai depender do que você está crendo, duvidando. Tudo vai depender disso. Lúcifer se corrompeu. Ele teve a oportunidade de obedecer e Jeová no céu. Ele recusou obedecer e não tem redenção para ele. Não há redenção para o diabo. Agora eu termino. Já esclareci bem aí. Eu não gosto de dar data. Mas essa aí Daniel mandou fazer. Eu não sou Romilson. Romilson já deu a data do arrebatamento aí umas 3, 4, 5 vezes e errou. Mas essa data que eu estou dando aí, ela não vai errar não. Algo diferente está para acontecer. E é uma coisa grande. Eu não sei o que é, mas está vindo. Você tem a chance de abandonar as igrejas, o mundo, o pecado, os prazeres dessa vida, a política, o futebol, calção, bermuda, camisa regata, saia rachada, vestido rachado, roupa apertada no corpo igual a linguiça toscana e calabresa. Vamos ver o que você vai fazer. Falta pouco. A chance está aí. Alguém diz assim, você está louco, pregador. Outro dias arruma a camisa de força. O que você faria com Noé? Pregando o dilúvio? O que você faria com João Batista? Você sabe quantos meses João Batista ficava sem tomar banho com aquela pele de camelo, comendo gafanhoto, mel silvestre? Gente, se você chegasse em João Batista, talvez você fecharia o nariz. E Isaías, que andou quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos nu. O irmão Bruno mesmo diz na mensagem O Estranho. Os profetas, as pessoas acham que eles têm problema de cabeça. Mas eles vêm para pregar julgamento sobre a terra. Eles vêm para pregar a palavra de Deus. Eu vou encerrar minha pregação. Claro que eu vou falar mais um tiquinho sobre a túnica. Eu me lembro que quando eu fui à África, em 2017, preguei na igreja do Kuwait, um bairro lá de Abidjan. E o pastor lá, o Alá Eteni, me deu um presente, uma roupa azul, tipo uma túnica. E quando eu cheguei lá na Casa Branca, a casa do Cacu, ele mandou, ele foi informado, né, dessa roupa africana, tipo uma túnica azul. Foi informado que eu recebi de presente, ele mandou o pastor Darius Brecol ir lá no quarto e pegar essa roupa. E pegou, e trouxe lá debaixo da tenda. O Cacu fica debaixo de uma tenda verde, né? Aí o Cacu abriu, olhou, mas não me devolveu. Eu fiquei sem graça, né? O presente era meu. Ora, se o irmão Alá Eteni, pastor do quarto, me deu, era meu. Eu fiquei pensando, peço ou não peço de volta? Fiquei esperando ele me devolver. Você acha que o Cacu me devolveu? O Cacu não me devolveu o meu presente. Mas hoje eu estou de túnica. Já tem uma azul, uma verde. Minha esposa vai fazer mais 2 ali, tem uma cinza. E não é só eu, não. Eu estou pregando que todos os filhos e filhas de Deus devem usar a túnica. A túnica voltou. Alguém pergunta para terminar, ela salva. Ela leva para o céu, quem leva para o céu é Yehoshua. E Apocalipse 1,13 diz que Yehoshua, com cabelos brancos como a neve, rosto como o sol, olhos como chama de fogo, uma espada de 2 gumes, 2 fios em sua boca, 7 estrelas na sua mão direita, um cinto de ouro, pés como latão, reluzente, voz como de muitas águas. É ele que salva. Mas João diz assim, ele estava vestido de uma túnica longa. Ora, se o mestre, o discípulo não é maior que o seu mestre, se o mestre estava de túnica longa lá em frente a Maegeu, na ilha de Patmos com João, por que é que você vai ser contra a túnica? Daniel disse que os maus, os malignos não entenderão nada para você ser contra a túnica, só se você for um homem maligno, uma mulher maligna, para recusar a túnica.
Ele nos dará vestes brancas, o vestido. Não é bermuda, short, camisa regata, calça comprida. Ele vai dar um vestido. Mas e se você recusa a túnica? É um problema seu. Não é meu. E o juiz estava de túnica em Apocalipse 1:13. E Jeová, o pai de Yehoshua, foi o primeiro a fazer a túnica para o homem e a mulher, Adão e sua mulher dentro do Éden, não é fora não. Estamos querendo ir para o céu, ir para dentro do céu, mas primeiro você tem que se vestir santamente, como um santo, uma santa. Por isso que a túnica retorna. A túnica longa retorna agora, Apocalipse 1:13. Está aqui nas minhas pregações, ninguém é obrigado a crer. Mas eu acredito que os malignos, homens e mulheres, irão recusar a túnica. Olha, que Deus abençoe seus filhos. Veja, Daniel 12. Está tudo aqui. E a engrenagem começou a funcionar. Que Deus abençoe, engrenada a profecia. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém.